E aí, tudo bem? Se você precisa criar alguma aplicação para SAP Fiori, mas não tem nenhum ambiente de serviço OData disponível para você utilizar, você pode usar dois tipos de serviço, dois serviços OData que estão disponíveis na internet sem nenhum custo. O primeiro deles é o serviço ES5 da SAP, tá? É um serviço OData da própria SAP que você se registra no ambiente dele e pode estar utilizando esse serviço OData para treinar suas aplicações, criar suas aplicações, tá? E um outro é um da Microsoft, que é baseado naquele banco Northwind. Tá? Então, nesse vídeo aqui, eu vou estar falando hoje sobre a parte do serviço Northwind. Você não precisa fazer nenhum tipo de registro para utilizar esse serviço, ele é totalmente gratuito. E você vai ver algumas funcionalidades que estão disponíveis nesse serviço e uma aplicação aqui que eu montei baseada nessas informações que a gente consegue estar utilizando desse serviço da Microsoft. Beleza? Vamos lá? Para a gente acessar esse serviço aqui da Microsoft, a gente acessa essa URL aqui, ó, pragmatica.com/exodata. Então aqui a gente vai ter um panorama a gente tem outros serviços aqui que estão disponíveis e a gente tem, por exemplo, esse carinha aqui que é o Northwind OData V2. Quem já trabalhou com Microsoft já deve ter, ou principalmente com desenvolvimento com banco SQL Server, enfim, vai saber que esse banco Northwind é bem conhecido aí para quem já trabalhou com Microsoft, tá? Então, baseado nessa arquitetura desse banco, né, a gente tem várias funcionalidades que estão expostas dentro desse serviço OData que a gente pode estar utilizando dentro das nossas aplicações Fiori. Tá? Então a gente tem, por exemplo, aqui a gente tem ordem que está ligado aqui com o cliente, que está ligado aqui para o distribuidor, eu tenho detalhes de uma ordem, eu tenho produtos que estão vinculados numa ordem, enfim, dentro de um produto eu tenho aqui os empregados, fornecedores, enfim. Né? Então aqui dentro desse mapa, a gente selecionando aqui o Northwind OData V2, a gente vindo aqui em diagrama, ele vai aparecer para a gente todas essas funcionalidades desse serviço OData aqui para a gente, tá? Então a gente tem uma série de outros indicadores aqui, ó, produtos por categoria, vendas por categoria, enfim, total de vendas por produto. A gente tem uma série de funcionalidades expostas dentro desse serviço, que é bem bacana para a gente treinar as nossas aplicações, treinar o desenvolvimento para Fiori, enfim. Tá? Então, como que a gente pode estar acessando as informações até para a gente dar uma olhada aqui? A gente vem aqui nessa abinha aqui chamada Data Explorer e nós podemos estar selecionando essas funcionalidades do diagrama. Então, cada uma dessas caixinhas aqui são entidades que estão expostas dentro desse serviço. Cada entidade tem as suas propriedades, né? Então, ou seja, quando eu venho aqui em produtos, eu tenho aqui várias propriedades dessa entidade. Eu tenho aqui Product Name, Product ID, eu tenho preço, eu tenho valores em estoque, enfim, a mesma coisa que eu tenho em ordem aqui, né? Eu tenho o Order ID, eu tenho qual que é o cliente, eu tenho a data da criação, né? O chip address, enfim, eu tenho uma série de informações que estão ligadas entre elas aqui dentro dessas entidades e cada entidade tem as suas propriedades correspondentes. Se a gente vir aqui dentro de Data Explorer, tá? Você pode acessar esse Data Explorer e você consegue navegar para essas informações específicas dentro de cada uma identidade, tá? de uma determinada entidade. Então, por exemplo, aqui, quando eu pego, por exemplo, ordens, ele vai me gerar aqui uma URL aqui de acesso nesse serviço, tá? Então, ou seja, essa URL aqui, se eu pegar essa URL e jogar no browser, ele vai me retornar uma coleção de ordens aqui dentro. Ó. Tem uma coleção de ordens, tá? Que é basicamente, se a gente der um get data aqui, vai retornar para mim uma relação de ordens. Então, essa relação de ordens aqui, eu posso estar utilizando numa aplicação que eu vou estar criando. Tá? Eu posso criar uma aplicação baseada dentro desse serviço. Vamos esperar rodar aqui. Bom, ele já retornou. Então, eu tenho várias informações aqui de várias ordens que a gente pode estar acessando. Como eu posso também, dentro desse serviço, eu posso estar fazendo os expands, né? Eu consigo navegar, eu consigo trazer informações de outras entidades relacionadas, né? Então, a gente consegue ver dentro desse serviço aqui, através do expand, por exemplo, nessa entidade de ordens, que ele tem alguns expands, né? Algumas associações que foram, ou relacionamentos que foram criados, né? Então, ou seja, dentro de uma ordem, eu consigo saber quem que é o cliente, eu consigo saber quem que é o empregado aí referente a essa ordem, eu consigo saber, por exemplo, quais são os itens dessa ordem, né? Então, eu consigo navegar através dessa interface aqui, que eu acho bem bacana aqui do pragmatica.com, né? A gente consegue fazer essas navegações para essas informações dos registros, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui
por exemplo, aqui o order details de uma determinada ordem, eu vou dar um expand aqui, ele vai me trazer as informações referentes a os detalhes de cada uma dessas ordens, né? Então eu consigo, por exemplo, pegar o relacionamento dessa ordem, que é o 248, eu consigo saber quais são os itens que estão vinculados dentro de uma ordem, tá? Dentro dessa ordem específica. Então, vou até pegar aqui, ó, essa ordem aqui específica, vou até colocar aqui na URL aqui, ó, a 10248. Ó, então eu vou trazer aqui, ó, por exemplo, ó, todas os ordens details, né, os itens que estão vinculados dentro dessa ordem 10248. Então eu consigo saber especificamente dessa ordem quais são os itens. Como eu posso também fazer outros relacionamentos aqui também, né? Então eu posso trazer qual que é o cliente que está vinculado para essa ordem 248. Acessar a chave aqui 248 para a gente entender esse carinha aqui, ó. Ó, eu consigo trazer, ó, além dos itens, eu consigo trazer qual é o cliente, né, que está vinculado dentro dessa ordem, tá? Então aqui, através dessa interface, você vai conseguir acessar vários tipos de entidades interessantes aqui para a gente treinar o desenvolvimento SAP Fiori, tá? Com esses relacionamentos, e a gente consegue aplicar vários conceitos de utilização do serviço OData dentro das nossas aplicações. Então, por exemplo, eu vou conseguir fazer o data bind, obviamente, dessas informações, eu vou conseguir fazer um bind aggregation, ou seja, eu vou conseguir consumir uma coleção de informações, por exemplo, uma coleção de ordens ou uma coleção de itens. Eu vou conseguir fazer, por exemplo, um bind element, quando eu vou acessar um elemento específico aqui dentro, por exemplo, como eu fiz aqui, ó, estou acessando uma ordem específica, né? Estou acessando um elemento específico da minha coleção de ordens, né? Então eu consigo treinar o desenvolvimento dessas minhas aplicações utilizando esse serviço. Então eu acho ele bem completinho e com várias funcionalidades. Então, por exemplo, aqui, se eu quiser pegar, por exemplo, aqui, ó, só a parte de regiões, né? Então eu tenho uma coleção de regiões aqui que vão ser expostas aqui para a gente. A gente pode criar uma aplicação para isso. E ela tem os expands aqui, ó de ter regiões e territórios, né? Que territórios ainda eu consigo navegar para um nível abaixo ainda de empregados, né? Então eu consigo, por exemplo, trazer, ó, vamos pegar esse expand de territórios aqui. Ó, eu consigo trazer, ó, dentro de uma própria região, eu sei quais são os territórios dessa região. Então eu consigo trazer, ó, as informações referentes a cada uma dessas regiões, as informações que estão correlacionadas. Então, através dessa interface, através desse serviço aqui da Microsoft, a gente consegue criar várias aplicações SAP Fiori. Então, ela é muito legal para a gente treinar o nosso desenvolvimento, né, das funcionalidades, das técnicas de desenvolvimento para SAP Fiori, tá? E aí eu criei uma aplicação que vai estar utilizando algumas dessas entidades para a gente ver aqui, ó, né? Então, por exemplo, eu criei um dashboard, tá? Utilizando até um componente interessante que nós temos aqui dentro do desenvolvimento para SAP Fiori, que são os cards, tá? Então eu consigo criar, por exemplo, um dashboard com várias informações interessantes aqui de determinados processos específicos, tá? Então eu criei aqui basicamente aqui um mini dashboard com algumas funcionalidades que eu estou consumindo dentro desse serviço aqui da Microsoft. Tá? Então, por exemplo, aqui eu peguei uma relação de produtos por categorias, né? Então, ou seja, eu consigo, através aqui, ó, eu tenho um indicador aqui, uma entidade, se a gente vir aqui Data Explorer, eu consigo pegar aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui, ó, produtos por categoria. Então, ou seja, eu tenho uma entidade aqui, ó, de produtos vinculados com categoria. Vamos dar uma olhadinha aqui no retorno dela aqui no serviço. Ó, então, quando ele retorna aqui para a gente, ó, ele mostra, né, assim, através dessa entidade que products por categoria, a gente consegue ver por categoria, né, quais são os produtos que estão vinculados em uma determinada categoria. Então, por exemplo, aqui eu tenho um beverage, eu tenho um condiments, eu tenho todos os produtos que estão vinculados a uma determinada categoria. Então, eu tenho informações aqui do nome do produto, quantity per unit, valores em estoque, enfim. Então, eu utilizei, por exemplo, essa entidade aqui que nós temos aqui, Product by Categories, que está disponível dentro desse serviço, e eu criei aqui, ó, um mini relatório aqui, um report aqui, que ele vai dar um top para mim
né, ele vai retornar somente alguns 5 registros aqui, tá? Então eu coloquei alguns indicadores neles, né, que eu consigo ver, por exemplo, dentro de beverage. Vamos pegar aqui o beverage, por exemplo, aqui. Vamos pegar aqui, ó. Eu tenho esse chá, eu tenho o Shang, o nome do produto, né? Eu tenho esse outro carinha aqui, ó. Então são todos esses caras que estão aparecendo aqui para mim. E aí eu coloquei alguns indicadores, por exemplo, de gráficos aqui, né? Então, por exemplo, de sinalizadores, né? Então, por exemplo, eu quero pegar aqui o units in stock, né, que eu estou apresentando aqui, ó, esses valores que estão em estoque. Então, dependendo do valor que eu tenho em estoque, eu aplico uma regra de visualização baseada numa quantidade, por exemplo. Tá? Então, eu criei um card aqui, ó, para visualizar, por exemplo, os 5 produtos iniciais aqui que estão vinculados com a categoria de bebidas aqui, por exemplo. Tá? Como eu criei uma outra visualização, por exemplo, eu criei um outro card aqui, ó, baseado numa outra entidade, que é a ordens, que eu vou pegar aqui só ordens, e eu selecionei uma ordem específica, ó, essa 10248. Então, ou seja, eu consigo aqui, ó, acessar uma ordem específica, 10248, ele vai retornar para mim aqui, ó, a informação específica dessa ordem, tá? E foi basicamente o que eu fiz aqui. Eu fiz um data bind aqui, né? Fazendo um bind element desse elemento dessa ordem 248. Então eu tenho esse valor aqui, ó, 32 e 38. Então a gente vai ver aqui, ó, que eu tenho aqui até, não é bem um valor, né, mas a gente colocou isso como um valor, ó, 32 e 38. Eu coloquei aqui também, por exemplo, qual que é o cliente vinculado dessa ordem. Então aqui o cliente eu só tenho um Customer ID. Então eu vou fazer, por exemplo, aqui um expand dessa informação do nosso cliente, tá? Então, ou seja, aqui eu vim aqui, ó, e vou pegar só esse cliente específico aqui, tá? Então, por exemplo, vou pegar só o cliente dessa ordem 248, ó. Então, eu tenho aqui, ó, que é o company name aqui, né? Que é esse Vis et Alcohols, né? Então, essas informações eu estou apresentando aqui dentro do dashboard. Então, ó, tá aqui, ó, a minha informação da minha ordem, né? Então, o nome do cliente, o valor, a data de emissão, por exemplo, que eu estou pegando aqui também dessa nossa entidade. E aqui, nesse card, o que eu fiz? Eu mostrei, como eu estou acessando uma ordem específica, né? Por exemplo, essa 248, eu vou dar opção para o usuário, através desse dashboard aqui, se ele quer, por exemplo, aprovar ou rejeitar essa ordem. Então, imagina só que eu posso criar aqui um cockpit, onde eu posso estar disponibilizando para ele, por exemplo, através de um card, né, eu posso estar aparecendo para ele uma relação de documentos que ele pode fazer aprovação ou reprovação. Né? Aqui eu estou colocando um documento específico. Tá? Que é essa ordem 248. Então, eu consegui, através de uma técnica chamada Bind Element, acessar um elemento dessa minha coleção de ordens, que é essa ordem aqui 10248, e eu criei um card para ele fazer, por exemplo, a aprovação ou a reprovação desse documento. Tá? Então, um cenário que a gente pode estar criando dentro dessa aplicação. Como eu criei uma outra aplicação aqui, na verdade um outro card, né, chamada de vendas por categoria. Então, essa vendas por categoria, eu peguei uma outra entidade aqui, ó, chamada aqui, ó, essa category Sales 1997, que ele libera aqui pra gente, tá? Então, ou seja, ele vai mostrar pra gente, ó, por categoria, o total de vendas que essa categoria teve em um determinado período X aqui, tá? Então, ou seja, eu consigo mostrar, por exemplo, num gráfico, essas informações da categoria. Então, eu criei aqui, ó, esse outro card aqui, ó, que eu mostro os valores por categoria, né? Então a gente pode mostrar, por exemplo, as legendas com os valores e tudo mais, né? Então tem todas as categorias aqui, ó, beverage, condiments, product, seafood, então todas essas categorias que estão apresentadas aqui, tá? Então, com esse serviço, a gente pode criar e treinar o nosso desenvolvimento, as nossas habilidades com desenvolvimento com o SAP Fiori de forma gratuita. Esse serviço está disponível na internet, não precisa nem criar nenhuma conta, não precisa nem se autenticar nesse ambiente aqui, né? Para utilizar esse serviço. Basta a gente criar o nosso projeto, tanto no Business Application Studio quanto no Visual Studio Code, e a gente consegue consumir essas informações. Então, eu consigo aqui navegar por vários tipos de entidades interessantes. E aí eu consigo, como elas estão todas amarradinhas, eu consigo acessar todos esses relacionamentos, acessar todas essas informações. E aí eu posso gerar o que eu quiser aqui. Eu posso gerar um gráfico,
eu posso gerar, por exemplo, uma tabela dinâmica, eu posso gerar cenários, por exemplo, de aprovação e reprovação. Então, é bem útil e é bem bacana você ter essa possibilidade. Então, nesse vídeo aqui, eu queria falar um pouquinho sobre essa possibilidade de você estar utilizando esse serviço OData da Microsoft, totalmente gratuito, que você pode acessar dentro do seu IDE preferido, aí, o Visual Studio Code ou o Business Application Studio, e criar suas aplicações Fiori, treinar esse desenvolvimento da parte Fiori também. Tá? E num próximo vídeo eu vou falar sobre o outro serviço que nós temos disponível também para a gente testar as nossas aplicações, que é um serviço já específico da SAP, um serviço também totalmente gratuito, mas a gente precisa fazer um registro dentro do ambiente da SAP, que é o SAP ES5. Então eu vou falar sobre esse vídeo, sobre esse serviço num outro vídeo, num outro conteúdo. Beleza? Eu espero que você tenha gostado e entendido. Eu vou deixar novamente aqui esse link desse site aqui para você estar utilizando e você vincular ele nos seus aplicativos para SAP Fiori. Beleza? Espero que você tenha gostado e entendido. Qualquer dúvida ou comentário, deixa aqui no vídeo, tá? Me fala se você já utilizou também algum desses serviços para criar suas aplicações de teste ou coisa do tipo. Eu quero saber também. Se você tiver alguma dúvida específica, coloque aqui também na descrição do vídeo. Beleza? A gente se fala num próximo conteúdo. Espero que você tenha gostado. Valeu e até a próxima.